Oi pessoal, hoje à noite vamos deslizar calmamente para o Egito Antigo. Pelo menos, na nossa imaginação, o ar está levemente impregnado com o cheiro de poeira e óleo queimando em lamparinas. Enquanto o Nilo canta sua canção eterna lá fora, você está em uma pequena oficina escondida na cidade de Tebas, cercado por paredes cobertas de rolos de papiro e esboços inacabados. Do lado de fora, o deserto começa a esfriar depois de um dia de calor tão intenso que derreteria seus tênis mais rápido que chocolate barato. Sinceramente, você provavelmente não duraria 5 minutos lá fora sem protetor solar. E o detalhe curioso, naquela época, eles usavam esterco de crocodilo para isso. Nada convidativo, né? Aqui dentro, no entanto, tudo é diferente. A luz âmbar das lamparinas dança nas pedras gastas, e o som de juncos riscando papiro preenche o ar, como um sussurro suave que nunca para. Os escribas se movem devagar, quase como se estivessem dentro de um sonho, cada gesto calculado e tranquilo. Um deles mergulha a ponta de seu junco em tinta negra, mexe com cuidado, e por um instante, fica imóvel diante de um desenho tênue do olho de Horus, como se esperasse um sinal invisível para começar. Você se aproxima, seus passos leves ecoando no chão frio de pedra. Homens e mulheres que treinaram durante anos estão prestes a iniciar o ritual noturno, uma sequência lenta e precisa para preparar o traço perfeito do olho que, segundo acreditavam, protegia vivos e mortos contra todo o mal. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E me conta aí nos comentários de onde você está assistindo e que horas são agora. Sempre acho fascinante imaginar que, enquanto estamos juntos aqui, alguém do outro lado do mundo já está vendo o sol nascer. Agora, apague as luzes e vamos mergulhar juntos nessa viagem de hoje à noite. Você se senta num banco baixo, a madeira está lisa e gasta pelo uso de séculos. Um escriba olha para você e dá um sorriso discreto, como quem diz: relaxa, você não vai segurar a pena hoje, melhor assim, porque um traço torto aqui poderia te condenar a passar a noite inteira, só moendo pigmentos. A sala é calma, quase hipnótica. Cada som, o bater ritmado das mãos moendo minerais, as respirações lentas, o tilintar de pequenos potes de cerâmica, se mistura num murmúrio constante que parece acalmar tudo ao redor. Um escriba alto, de cabeça raspada, ajusta uma lamparina de barro. As sombras se alongam, dançando pelas prateleiras carregadas de papiros. Ele começa a cantarolar baixo, uma melodia repetitiva, enquanto o outro abanica levemente a tinta fresca para que não seque depressa no calor da sala. É assim que eles passam suas noites, não em correria, mas em rituais que se parecem mais com meditação do que com trabalho. Você sente isso, um peso suave de tradição pousando nos ombros, como se estivesse prestes a participar de algo maior do que simples linhas no papel. E sua mente viaja. Você lembra que o olho de Horus não era apenas um desenho decorativo. Ele representava cura, proteção, equilíbrio. Uma defesa contra o caos em um mundo onde tempestades de areia podiam engolir aldeias inteiras. Historiadores ainda discutem se esse ritual era realmente religioso ou apenas disciplina prática com um toque de misticismo. Mas aqui, cercado por mãos firmes e olhares concentrados, tudo parece sagrado demais para ser apenas técnica. Um pequeno pote é colocado diante de você. A tinta lá dentro é tão negra que parece engolir a luz da lamparina. Você se inclina para sentir o cheiro, madeira queimada misturada a uma resina doce e terrosa. É estranho, mas reconfortante, como o cheiro de uma biblioteca antiga. Um escriba percebe sua curiosidade e sorri. Preparamos na hora, diz com voz baixa. Sem tinta, não há olho. Você apenas concorda com a cabeça, mesmo sem saber direito o que responder. Ainda impressionado com a ideia de que eles vão desenhar à mão um símbolo considerado divino, enquanto Voca, na melhor das hipóteses, mal desenha um círculo direito. De repente, o silêncio pesa mais. Ninguém fala. Só se ouve a respiração, o brilho da tinta e os movimentos lentos das mãos. Amanhã, esse olho talvez seja pendurado na parede de uma tumba ou sobre a entrada de uma casa. Mas agora é só um grupo de pessoas treinadas suas mãos firmes e corações desacelerados por um ritual tão antigo quanto o próprio Nilo. O escriba mais alto se inclina, a pena de junco suspensa no ar. Tudo se resume a esse instante. A ponta tocando o papiro,
A expectativa densa como um véu que você quase pode cortar com uma das facas de bronze, que eles usam para preparar os instrumentos calma. Essas ficam longe da tinta, e então você respira junto com eles, devagar, fundo, tranquilo. Você sente o aroma doce e levemente esfumaçado no ar, vindo das pequenas tigelas de tinta recém-preparada. Um escriba mais jovem se aproxima, e com um gesto lento, começa a misturar um pó negro com água e goma arábica. O som de madeira girando na tigela é suave, quase como um farfalhar distante de folhas ao vento. Você observa hipnotizado enquanto ele acrescenta mais um pouco de fuligem, aquela mesma que vem das lamparinas queimando dia e noite. Quanto mais fresca, melhor. Ele murmura, sem sequer olhar para você. Você apenas observa, deixando-se levar pelo movimento circular da mistura, que vai ficando espessa, brilhante e uniforme. É curioso como algo tão simples carrega tanto peso simbólico. Não é só tinta, é o começo de tudo. Sem ela, nenhum traço, nenhum olho, nenhuma proteção. E enquanto ele mexe, você sente aquele cheiro doce se espalhando ainda mais, misturado com o calor abafado da sala. É um aroma que não existe em tempos modernos. Algo entre madeira queimada, terra úmida e resina de árvore. Não é exatamente agradável, mas há algo reconfortante nele, como o cheiro de chuva depois de um dia quente. Outro escriba, mais velho, inclina-se sobre uma pedra polida, onde tritura pigmentos coloridos. Ao lado, um pequeno monte de pó azul cintilante chama sua atenção. Lápis-lazuli, ele explica sem erguer os olhos, mais caro que ouro. Você quase engasga com a informação. Eles moem aquela pedra preciosa pacientemente, como se estivessem preparando apenas mais uma cor qualquer, e não algo que custaria uma fortuna. Você fica sabendo, num cochicho quase conspiratório, que parte desses pigmentos vinham de minas distantes, atravessando desertos e mares. Tudo isso só para enfeitar olhos e símbolos. É o tipo de detalhe que faz você pensar quem era importante o suficiente para merecer um traço azul caro desses. E claro, alguém atrás de você não resiste a brincar com essa cor. Até os deuses devem ter ciúmes. Risadinhas baixas ecoam pela sala, quebrando por um instante a solenidade do ambiente. É estranho, mesmo num lugar tão carregado de significado, ainda há espaço para humor enquanto isso. O escriba jovem continua a mexer a tinta preta, agora pronta, e mergulha a ponta de seu junco nela para testar. Ele traça um pequeno risco num pedaço de papiro, fino e preciso, como uma linha de cabelo. Boa consistência, ele diz satisfeito. E você percebe como até algo tão banal como o teste de uma pena tem um ar quase cerimonial aqui. Historiadores ainda discutem se esses rituais tinham um propósito espiritual ou se eram apenas parte da rotina prática para garantir perfeição. Para você, sentado nesse banco frio, vendo cada passo repetido com tanta paciência e precisão, é difícil não sentir que existe algo quase hipnótico nisso. Algo que vai além da simples técnica. Uma tigela com tinta fresca é passada para Volkas. Você hesita um instante, mas o escriba sorri encorajadoramente. O aroma é denso, levemente doce, e parece acalmar algo dentro de você. É quase como se a tinta, com toda sua história e preparação, carregasse um pedaço daquela tranquilidade que paira na sala. E assim, entre pincéis, fuligem e risadas contidas, você percebe que está respirando mais devagar, acompanhando o ritmo deles sem nem notar. Os sons da oficina, o mexer da tinta, o triturar dos pigmentos, o crepitar distante das lamparinas, tornam-se uma trilha constante, quase como um canto de ninar antigo que atravessou milênios só para chegar até Volk. Agora, um dos escribas mais velhos levanta uma pequena jarra de barro e despeja água fria, lentamente, sobre uma bacia rasa. Você percebe o leve perfume de flores de lótus, misturado com aquela água cristalina. Sem pressa, eles começam a lavar as mãos uma a uma, mergulhando os dedos com um cuidado quase reverente, como se estivessem tirando o peso de todo o dia, antes de tocar nos papiros. Um deles faz sinal para você se aproximar. Você hesita, mas a curiosidade vence. Ei, água esta, fria, quase gelada, e a sensação é imediata. Um arrepio corre pelos seus braços, despertando cada nervo adormecido. É estranho como algo tão simples, tão cotidiano, pode parecer tão simbólico aqui. Você esfrega lentamente as mãos, sentindo a pele limpa,
enquanto pequenas pétalas boiam na superfície, liberando um perfume suave que parece desacelerar tudo dentro de você. Isso mantém as mãos firmes, diz um escriba sorridente, e espanta a má sorte. Ele fala como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, e você apenas concorda, como quem aceita qualquer explicação desde que ela faça sentido naquele ambiente tão quieto e ritualístico. Ao fundo, alguém comenta em tom baixo que esse costume é antigo, talvez mais velho que a própria escrita. Alguns dizem que é apenas higiene, outros juram que é para agradar Thoth, sussurra, referindo-se ao deus da sabedoria e da escrita. Historiadores ainda discutem se essas práticas eram meramente práticas ou se tinham de fato um caráter místico. Mas, olhando ao redor, você não tem dúvida. Tudo ali parece carregado de significado. Depois de lavar as mãos, você observa os escribas secarem as próprias cuidadosamente em pedaços de linho. O tecido áspero contrasta com a suavidade da água perfumada. E essa alternância de sensações, frio, toque seco, perfume leve, cria um tipo estranho de prazer simples, quase como um pequeno ritual sensorial que te puxa ainda mais para dentro do momento. Enquanto isso, um escriba mais jovem brinca. Se não lavar direito, a pena escorrega. E aí vai ter olho de Horus vesgo na parede. Risadas contidas ecoam pela sala. E até você não consegue evitar sorrir. Há algo incrivelmente humano nesse instante. Uma leveza que quebra qualquer ideia rígida de um Egito sempre austero e solene. Você percebe que, com as mãos limpas e o perfume do lótus ainda no ar, sua mente parece mais vazia, tranquila. 8. Os sons da oficina soam mais suaves. O arranhar dos juncos contra o papiro, o murmúrio distante de conversas baixas e o estalar da chama nas lamparinas. Por um momento, você fecha os olhos e apenas escuta. É como se tudo estivesse em perfeita harmonia. O cheiro das flores, o toque frio da água ainda na pele e o som delicado do ambiente. Quase dá para esquecer que existe um mundo fora dessa sala. Então, um dos escribas bate levemente em seu ombro, trazendo você de volta. Ele entrega um pequeno pano para secar as mãos e diz em tom tranquilo: agora sim, você está pronto para assistir de verdade. E você acredita. De repente, a ideia de lavar as mãos antes de desenhar um simples olho parece fazer todo o sentido. Com as mãos limpas e o ar ainda impregnado pelo perfume suave do lótus, você observa enquanto os escribas se sentam em bancos baixos, posicionados em círculo ao redor de uma mesa de pedra, gasta pelo tempo. Sobre ela repousam pequenas tigelas de tinta, juncos cuidadosamente afiados e pedaços de papiro bem alinhados. Tudo parece meticulosamente colocado em ordem, como se cada objeto tivesse um lugar exato, quase como um tabuleiro sagrado onde nada pode estar fora do alinhamento. Um dos escribas mais velhos inclina-se e, com um movimento lento, pega um dos juncos. Ele o segura com delicadeza, passando os dedos sobre a ponta afiada como quem acaricia algo vivo. Sempre confira a ponta, diz, sem tirar os olhos do instrumento. Um traço errado e o olho perde sua força. Você percebe como até, mesmo algo técnico, como testar a ponta de um junco, ganha aqui um peso quase cerimonial. Ao seu lado, um escriba mais jovem afia o próprio junco. Ele raspa cuidadosamente a ponta numa pequena lâmina de bronze, girando-o com paciência. O som seco da lâmina contra a fibra vegetal é quase terapêutico. Melhor assim, ele comenta, mostrando a ponta fina como um fio de cabelo. Volca assente, mesmo sem ter certeza de como distinguir um junco perfeitamente afiado de um comum. Enquanto isso, você repara nas marcas gravadas nas paredes, olhos de Horus desenhados repetidamente, uns mais antigos, desbotados, outros frescos e escuros. É como se cada geração de escribas tivesse deixado ali um pedaço de si, criando uma galeria silenciosa que vigia a sala desde tempos imemoriais. Um escriba de Maia-Ideide aponta para um desses olhos gravados na pedra e diz: dizem que esse foi feito por um aprendiz nervoso, mais de 100 anos atrás. Ele tremia tanto que quase estragou tudo. Ele ri, e os outros também. No fim, saiu tão bom que até hoje usamos como exemplo. É curioso pensar nisso. Um erro prestes a acontecer que acabou virando referência. Historiadores ainda debatem se esses círculos de preparação, com instrumentos alinhados e rituais repetidos, eram apenas métodos pedagógicos ou se tinham um papel espiritual mais profundo. Mas aqui,
No silêncio quebrado apenas por risadinhas e pelo som de juncos sendo preparados, é impossível não sentir um peso maior. Como se cada detalhe importasse Volcanotakil. Antes de tocar no papiro, os escribas param Fetchon Os. Por um instante respiram fundo sincronizados, como se todos partilhassem o mesmo fôlego. Essa breve pausa é quase imperceptível, mas cria uma atmosfera densa e serena, como se a sala inteira estivesse prestes a mergulhar num estado meditativo. Um deles abre os olhos e olha para você. Tá vendo? Antes do traço, existe o silêncio. Sem ele, a mão não segue o coração. É uma frase tão simples que fica ecoando na sua mente. Você observa de novo os juncos afiados, o brilho das tigelas de tinta e percebe como cada passo está levando todos a um estado de concentração quase absoluta. Você passa a notar até os menores detalhes, o som do papiro sendo alisado com a palma da mão, o brilho irregular da lamparina refletindo na tinta preta, o jeito como os dedos dos escribas se movem devagar, precisos, como se coreografados. A oficina inteira parece ter desacelerado o tempo, e sem perceber, você também respira mais devagar, acompanhando o ritmo deles. O calor do ambiente já não incomoda. Os aromas agora parecem familiares e a luz trêmula das chamas, antes forte, agora é apenas um fundo suave. Por um momento, você quase sente que poderia sentar ali e, com um pouco de prática, também traçar aquele olho perfeito. Está pronto, diz o escriba mais velho, erguendo o junco. Sua voz é baixa, mas carrega uma solenidade tranquila. A sala silencia completamente, como se até o mundo lá fora tivesse parado para observar. O escriba mais velho inspira profundamente, com uma delicadeza que você jamais imaginaria ser possível. Começa a desenhar o contorno do olho de Horus no papiro. A pena desliza suave, como um sussurro em meio ao silêncio da sala. Karat parece carregar o peso de séculos, como se ele não estivesse apenas desenhando, mas trazendo à vida um símbolo ancestral de proteção e equilíbrio. Você percebe que o ritmo da pena é constante, quase hipnótico, e a tinta negra cria um contraste intenso sobre o fundo claro do papiro, fazendo o olho parecer quase vivo, observando tudo ao redor com calma imperturbável. Em algum momento, você lembra daquele protetor solar feito com esterco de crocodilo, e não consegue deixar de rir internamente com a ironia de que eles confiavam tanto em símbolos poderosos quanto em remédios meio duvidosos. Enquanto o escriba trabalha, você nota como ele respira pausadamente, como se cada sopro tivesse sincronizado com o movimento da pena. É uma dança silenciosa, um equilíbrio perfeito entre mão e mente. Você percebe que, apesar da aparente simplicidade do desenho, há uma complexidade enorme em cada linha, cada curva, cada ponto. Historiadores ainda discutem se o olho de Horus foi usado apenas como símbolo religioso ou se também tinha um papel prático, como uma espécie de antena para energia positiva. Independentemente disso, naquele momento, você sente que está testemunhando algo além da arte. Está vendo um ritual de conexão com algo maior, um respiro entre o humano e o divino. Do outro lado da sala, um escriba mais jovem observa atentamente, pronto para continuar o trabalho. Ele segura um pincel fino com tinta azul, feita de lápis lazuli, aquela pedra preciosa que eles moem pacientemente, como se cada grão fosse uma joia rara. A cor vibrante se destaca contra o preto profundo da tinta e o bege do papiro, dando vida e brilho ao símbolo sagrado. Você percebe que, apesar da seriedade do momento, há uma leveza no ar. Alguém solta uma risada contida e outra voz comenta que, se o olho não for bem desenhado, poderia acabar parecendo um olho vesgo. O humor sutil quebra a tensão e lembra que, mesmo nos momentos mais solenes, o ser humano encontra espaço para o riso. A tinta azul começa a preencher detalhes delicados, como as sobrancelhas e os pequenos traços que completam o olho de Horus, trazendo equilíbrio e beleza ao desenho. O contraste das cores, a precisão dos movimentos e a concentração dos escribas criam uma cena que parece suspensa no tempo. Você respira fundo, absorvendo cada som, cada cheiro e cada detalhe visual. A combinação do silêncio, do perfume, da tinta, do som suave das penas no papiro e da luz trêmula das lamparinas cria uma atmosfera perfeita para acalmar a mente e preparar o corpo para o descanso. E ali, naquele pequeno espaço sagrado, você entende que esse ritual repetido noite após noite é uma espécie de meditação, uma forma de alinhar corpo, mente e espírito
Antes de dormir, um convite à paz interior. Enquanto o olho vai ganhando forma, você começa a perceber detalhes que passariam despercebidos em um olhar apressado. A forma do desenho não é apenas uma simples representação. Cada linha, cada curva, tem um significado específico. Linha que desce em forma de lágrima representa a cura. O risco horizontal é símbolo da proteção. E o traço curvo debaixo do olho lembra o vento, elemento vital para a vida no deserto. É impressionante como, mesmo em algo tão pequeno, há uma profundidade simbólica que parece abraçar todo o universo conhecido pelos antigos egípcios. Você lembra, quase sem querer, de ter lido que o olho de Horus é também conhecido como Udate, que significa inteiro ou restaurado. A história conta que Horus perdeu um olho em batalha contra Sat ou Deus do Caos, e que esse olho foi magicamente restaurado, tornando-se um símbolo de recuperação e integridade. Historiadores ainda discutem se essa lenda era mesmo a origem do símbolo, ou se ele surgiu de tradições anteriores, mas para Volca, sentado naquele quarto iluminado por lamparinas, essa história parece tão viva quanto o próprio traço diante. Do Sus-Horus você sente a brisa leve que entra por uma janela entreaberta, trazendo um frescor delicado e o aroma distante das flores do deserto. É um contraste perfeito com o calor abafado da sala, onde a concentração dos escribas transforma a tinta preta e azul em uma verdadeira obra de proteção e esperança. Ao seu lado, o jovem escriba começa a traçar os últimos detalhes do olho, com movimentos firmes e precisos. Ele sorri levemente, talvez satisfeito com o resultado, talvez apenas confortável com o ritmo cadenciado do ritual. Você imagina quantas vezes ele deve ter repetido aquele gesto, noite após noite, até alcançar essa destreza quase perfeita. Sabia que o pigmento azul que usamos é tão valioso que muitos reis o cobiçavam? Ele comenta baixinho, quase como um segredo. O lápis lazuli vinha das montanhas do Afeganistão e era mais caro que ouro. Você fica impressionado com a logística daquela época. Pedras preciosas cruzando desertos, mares e cidades para decorar um olho protetor que no fundo carregava tanta esperança quanto magia. O cheiro da tinta fresca mistura-se ao aroma de papiro velho, criando uma sensação de atemporalidade que te envolve completamente. A mão que segura o junco agora se move com confiança, completando o símbolo que em breve será colocado para proteger alguém. Talvez um faraó, talvez um simples escriba. Você fecha os olhos por um momento e respira fundo. É como se todo aquele tempo passado na sala, as pequenas conversas, os cheiros, os sons e a luz trêmula tivessem se acumulado em você, preparando seu corpo e mente para uma noite tranquila. E enquanto o último traço é finalizado, você percebe que o ritual, embora antigo e aparentemente simples, é uma verdadeira meditação, um convite ao silêncio e à paz. Você sente uma onda de calma invadir seu corpo, como se o próprio olho de Horus estivesse agora cuidando de você. Depois de o olho de Horus estar completo no papiro, o ritual ainda não acabou. Você observa que os escribas se reúnem em silêncio para a próxima etapa, a bênção do símbolo. Um deles pega um pequeno recipiente com óleo perfumado, feito do cedro e mira, e cuidadosamente molha um pedaço de linho fino. O escriba mais velho começa a passar o tecido suavemente sobre o desenho recém-feito, como se estivesse acariciando uma criança adormecida. O cheiro do óleo preenche a sala, misturando-se com a fragrância da tinta e do papiro, criando uma atmosfera quase sagrada. Você sente o corpo relaxar ainda mais, envolto por essa combinação delicada de aromas e movimentos lentos. Enquanto isso, alguém comenta que o óleo não é apenas perfume, era usado para purificar e proteger, um símbolo da presença divina. Historiadores ainda debatem se o uso do óleo nesse contexto era um ato religioso ou apenas uma tradição que se manteve por séculos. Mas, para você, é impossível dissociar o gesto da sensação de paz que ele traz. O pano oleoso é passado com cuidado, seguindo os contornos do olho, como se ampliasse sua força protetora. Você observa as pequenas gotas que brilham sobre o papiro, refletindo a luz das lamparinas. É um momento de pura delicadeza e significado. Um escriba mais jovem brinca baixinho. Se o óleo não for bom, o olho pode ficar grudado e não abrir direito. A sala inteira ri silenciosamente, quebrando a solenidade por um instante. E, reconfortante perceber que, mesmo entre rituais tão antigos e respeitados, o humor ainda encontra seu espaço.
Você sente o calor da lamparina no rosto e percebe que está começando a se sentir sonolento. O ritmo da sala, lento e cadenciado, parece embalar você como um balanço suave. Seus olhos piscam lentamente. A respiração fica profunda e constante à medida que a bênção continua. Você sente que está entrando num estado de relaxamento profundo, como se o próprio tempo tivesse desacelerado para permitir que você acompanhasse cada movimento, cada som, cada cheiro. O ritual vai chegando ao fim, e os escribas guardam cuidadosamente os instrumentos, ainda respeitando a ordem e o silêncio que permeiam o local. Você percebe que ali, entre tintas, papiros e histórias milenares, encontrou um espaço para acalmar a mente e preparar o corpo para o descanso. E enquanto você se levanta para sair da sala, uma última imagem fica gravada na sua mente. O olho de Horus, brilhando sob a luz suave das lamparinas, pronto para vigiar e proteger. Agora também você. Após o ritual de bênção, os escribas começam a organizar os papiros com os olhos de Horus recém-desenhados. Você os vê cuidadosamente enrolando cada folha, protegendo o desenho com camadas de linho fino para que o símbolo permaneça intacto por muito tempo. A paciência e o cuidado são palpáveis. Não é simplesmente um desenho, é uma obra sagrada que pode proteger uma tumba ou trazer sorte para uma casa. Você nota que alguns dos papiros são destinados a faraós, outros parecem feitos para pessoas comuns, lembrando que a crença na proteção do olho de Horus permeava todos os níveis da sociedade egípcia. Historiadores ainda discutem o alcance desse símbolo. Seria ele um amuleto exclusivo da elite ou um símbolo popular que atravessou todas as camadas sociais? Talvez fosse os dois. Enquanto os papiros são guardados, você ouve comentários sobre as diferentes formas do olho de Horus, algumas mais estilizadas, outras mais detalhadas, cada uma com pequenas variações regionais. Essa diversidade mostra que, apesar de uma tradição rígida, havia espaço para interpretações pessoais, como se cada escriba colocasse ali um pouco de sua alma. Um deles comenta, com um sorriso discreto, que às vezes recebiam pedidos para modernizar o olho, com traços mais delicados ou cores diferentes, como se a moda também tocasse o mundo sagrado. Você sorria ao imaginar faraós egípcios discutindo tendências de design para seus amuletos. Você percebe que, mesmo num mundo tão antigo, existia espaço para criatividade e adaptação, algo que ressoa com qualquer artista ou artesão moderno. Não é apenas uma questão de seguir regras, mas de dar vida e significado com cuidado e paixão. O cheiro do papiro envelhecido mistura-se ao aroma das tintas e do óleo perfumado que ainda paira no ar. A sala agora está mais silenciosa, como se o ritual tivesse esvaziado o espaço de tensões e preocupações. Você sente uma leveza, uma sensação de que tudo está em ordem, pronto para repauser. Enquanto observa os escribas finalizarem a limpeza dos materiais, você reflete que, em um mundo sem tecnologia ou pressa, esses momentos eram essenciais para desacelerar e se reconectar, não só com os deuses, mas consigo mesmos. Você se levanta lentamente, ainda absorvendo a calma do ambiente, e sente que essa tranquilidade antiga se espalha dentro de você, como um convite suave para deixar ir as preocupações do dia e prepare-se para o descanso. Você se deixa ficar mais um pouco, observando enquanto os escribas começam a entoar uma canção suave, um cântico ancestral que parece fluir naturalmente com o ritmo da noite. As vozes são baixas e harmoniosas, e você sente que cada palavra carrega uma intenção de proteção e serenidade, quase como um sussurro enviado aos ventos do deserto. O som se mistura com o crepitar das lamparinas, formando uma melodia que penetra fundo na alma, acalmando até os pensamentos mais inquietos. Você se entrega ao ritmo, sentindo os músculos relaxarem e a mente se afastar das preocupações enquanto canta. Um dos escribas segura um amuleto em forma do olho de Horus, feito de ouro e pedras preciosas. Ele o levanta lentamente, deixando a luz brilhar sobre ele. E você imagina o valor simbólico daquele objeto, um talismã, para afastar o mal e garantir segurança na jornada para o além. Historiadores ainda debatem se esses cânticos eram realmente usados em rituais cotidianos, ou se eram reservados para ocasiões especiais, como funerais ou celebrações religiosas. Mas naquele momento, para você, a música parece ser uma extensão natural do ritual, um elo entre o corpo, a mente e o espírito.
Você se lembra que em tempos modernos, músicas calmas e sons suaves são usados para ajudar a relaxar e dormir. E é interessante notar que essa tradição tem raízes tão antigas quanto a civilização egípcia. O canto dos escribas parece o primeiro exemplo de uma técnica que atravessou milênios, à medida que a canção continua. Você sente o cansaço se aproximando lentamente, como um cobertor macio envolvendo todo o seu ser. A sala, iluminada apenas pelas lamparinas, parece um porto seguro onde o tempo desacelera e o mundo lá fora fica distante e silencioso. Um dos escribas encerra o cântico com um suspiro profundo, e o silêncio retorna, agora ainda mais tranquilo. Você respira fundo, sentindo que fez parte de algo antigo e sagrado, um ritual que transcende o tempo e conecta você a gerações passadas, com a mente calma e o corpo relaxado. Você se levanta devagar, pronto para deixar essa oficina e retornar ao presente, levando consigo a serenidade e o conforto daquele momento tão especial. Você se levanta lentamente do banco, ainda sentindo o calor suave das lamparinas ao seu redor. Enquanto caminha pela oficina, seus olhos repousam sobre as paredes adornadas por pinturas e inscrições antigas. Cada traço e cada símbolo parecem contar histórias esquecidas, guardadas como segredos entre as pedras. É fascinante pensar que essas imagens sobreviveram há milhares de anos. Resistindo ao tempo e à areia do deserto, você nota um painel que ilustra a famosa Batalha de Kadesh, um dos maiores conflitos do Egito Antigo, onde Ramsés II enfrentou os hititas. A cena é vibrante, apesar de desgastada, com carruagens, arqueiros e soldados em uma dança congelada no tempo. Historiadores ainda discutem detalhes dessa batalha, como a extensão real da vitória egípcia. Mas o que importa aqui é a intensidade com que essas histórias são preservadas. Enquanto você observa, um escriba se aproxima com um sorriso e explica que os relatos da batalha eram muitas vezes registrados para celebrar os feitos dos faraós, mas também para inspirar coragem e esperança no povo. Você pensa que, apesar da diferença de milhares de anos, essa função da história não mudou muito. Todos precisamos de narrativas que nos fortaleçam. Ao lado, há um pequeno espaço dedicado a objetos do cotidiano, ferramentas, joias e até um antigo protetor solar feito com esterco de crocodilo. Lembra disso? Você ri baixinho, admirando como as pessoas faziam o melhor que podiam com os recursos que tinham. Às vezes, a criatividade humana surpreende até os mais céticos. Um cheiro sutil de papiro queimado chega até você, provavelmente vindo da lamparina que está sendo ajustada. O aroma não é desagradável. Na verdade, tem algo reconfortante em meio à rusticidade do ambiente. Você se sente parte de uma longa linha de pessoas que, através dos séculos, procuraram preservar a sabedoria e a beleza da vida, enquanto caminha de volta para seu lugar. A atmosfera tranquila da oficina parece envolvê-lo como uma coberta quente. Você sente que essa viagem ao passado trouxe não só conhecimento, mas também uma calma profunda, um lembrete de que, às vezes, desacelerar e prestar atenção aos pequenos rituais pode ser o melhor caminho para a paz interior. Enquanto você repousa na penumbra da oficina, o murmúrio distante do Nilo parece atravessar as paredes de pedra, trazendo consigo uma sensação de continuidade e eternidade. O som da água corrente, sutil e constante, contrasta com a quietude da sala onde você está, um lembrete de que, assim como o rio, a vida segue seu curso, lenta, segura e inevitável. Você observa que, apesar do ambiente aparentemente estático, há uma energia vibrante no ar, como se as histórias ali guardadas estivessem vivas, sussurrando segredos para quem quisesse escutar. É fascinante pensar que o Egito Antigo não era apenas pirâmides e faraós, mas também pessoas comuns, com rituais simples, medos e esperanças muito parecidos com os seus. Um escriba comenta que o olho de Horus, além de proteção, simbolizava a integridade e o equilíbrio do corpo e da alma, um conceito que, até hoje, desperta interesse entre estudiosos e místicos. Historiadores ainda debatem se o símbolo teve origens pré-egípcias, possivelmente vindo de culturas vizinhas, mas sua importância no Egito é inegável. Enquanto você escuta, uma brisa leve entra pela janela, trazendo o aroma fresco das plantas do Nilo. Você fecha os olhos por um momento, permitindo que essa combinação de sons, cheiros e sensações o envolva completamente. É como se a oficina inteira fosse um santuário, um refúgio, onde o tempo desacelera e a mente se aquieta.
Você se lembra das pequenas piadas dos escribas, do cuidado com os pigmentos e da precisão no traço do junco. Essas imagens, tão vivas, criam uma sensação de proximidade com aquelas pessoas de milênios atrás. Como se suas mãos e corações estivessem alinhados com os seus agora. E aos poucos, você sente os olhos ficando pesados, a respiração tornando-se profunda e constante, e o corpo relaxando em um abraço silencioso de tranquilidade. A viagem pelo tempo está chegando ao fim, mas a serenidade que você encontrou ali vai acompanhá-lo até os seus sonhos. O ar da oficina agora parece ainda mais denso de história e silêncio, enquanto você observa as pequenas ferramentas repousando sobre a mesa de pedra. Cada uma delas, desde os juncos finos até as lâminas de bronze usadas para afiar, carrega as marcas de um uso dedicado e paciente. Você imagina quantas mãos passaram por elas, quanta paciência foi investida em cada detalhe de um processo que parece simples, mas é na verdade um exercício de precisão e devoção. Você sente a suavidade do papiro sob a ponta dos dedos, mesmo que apenas em sua imaginação, e pensa sobre como essa folha fina era o suporte para a preservação de histórias Lazy Ritchie. É quase poético que um material tão frágil tenha resistido ao tempo, servindo como um elo entre passado e presente. Um escriba se aproxima e explica que o ritual do olho não era só para proteger os vivos, mas também para garantir que os mortos tivessem uma passagem segura para o além, uma crença profundamente enraizada na cultura egípcia. Historiadores ainda discutem se esses rituais eram exclusivamente religiosos ou se também cumpriam uma função social de coesão e memória coletiva. Enquanto ele fala, você sente uma leve brisa que entra pela pequena janela, trazendo consigo o som distante de crianças brincando e o aroma terroso do Nilo após uma chuva recente. Essa mistura de vida cotidiana e mistério ancestral cria uma atmosfera única, onde passado e presente se entrelaçam. Você respira fundo e sente o peso da história envolvendo seu corpo, mas não como um fardo, ao contrário, é um convite para desacelerar e apreciar os pequenos momentos. Os detalhes que, em sua simplicidade, carregam significados profundos enquanto a noite avança. Você percebe que, assim como os escribas, está sendo levado a um estado de calma e atenção plena, uma preparação silenciosa para o descanso que se aproxima. Você percebe que a luz das lamparinas diminuiu um pouco, deixando a sala imersa em uma penumbra ainda mais acolhedora. Os últimos suspiros dos escribas ecoam na sala, enquanto eles se preparam para deixar o espaço, respeitando o silêncio sagrado que os envolve. Você observa o cuidado com que cada um guarda seus materiais, como se estivesse fechando um capítulo importante de um livro antigo, enquanto você se acomoda. Uma sensação de paz começa a se espalhar por todo o corpo. A cadência lenta dos passos dos escribas ao sair ressoa como um último convite para que você também desacelere. Deixe ir as preocupações e se entregue ao momento presente. Você se lembra das histórias que ouviu sobre os escribas, guardiões do conhecimento, que dedicavam suas vidas a preservar a sabedoria e as tradições. Historiadores ainda discutem até que ponto esses homens eram meros copistas ou se tinham um papel mais ativo na criação cultural do Egito. Para você, eles representam uma ponte entre o passado e o agora, uma conexão viva que atravessa o tempo. O cheiro das tintas, o toque suave do papiro e o som distante do deserto parecem acompanhar seus pensamentos, embalando-os com uma serenidade quase mágica. Você sente que está entrando em um estado de espírito onde o passado e o presente se encontram, um lugar seguro onde pode descansar sem medo, enquanto seus olhos começam a pesar e a respiração se torna ainda mais lenta e profunda. Vok, imagina o olho de Horus brilhando suavemente, protegendo não apenas quem o desenhou, mas agora também você, nessa jornada tranquila rumo ao sono. Você sente os músculos relaxarem completamente, o ritmo da sua respiração se tornando um compasso lento e constante, como o bater suave de um coração tranquilo. A noite lá fora se torna um pano de fundo silencioso, uma cortina escura que ajuda a manter o mundo em repouso. Você está aqui, agora, envolto na calma daquela oficina antiga, onde o ritual do olho terminou, mas sua magia permanece. Lembra-se das conversas baixas entre os escribas, das piadas leves que escaparam entre os momentos solenes. Essa combinação de seriedade e leveza te lembra que, apesar de toda a história, de toda a cultura e símbolos, no fundo somos todos humanos,
buscando conforto, proteção e um pouco de paz para nossa alma inquieta. Você fecha os olhos lentamente, sentindo a textura suave do travesseiro imaginário sob a cabeça, o frescor delicado de uma brisa que poderia vir do Nilo e o som distante de uma música antiga, talvez um canto que atravessou milênios para chegar até você. Historiadores ainda se perguntam como esses rituais e símbolos evoluíram ao longo do tempo, e se o significado do olho de Horus continua o mesmo para os que o veem hoje. Mas naquele momento, nada disso importa. O que importa é a sensação de segurança e conforto que o símbolo oferece. Como um abraço silencioso na escuridão da noite, você sente que está pronto para deixar essa jornada de lado, abraçar o descanso que vem e entregar-se ao sono. Com confiança e serenidade, o olho de Horus estará sempre lá, vigilante e protetor, mesmo quando os olhos físicos se fecharem. Você se deixa levar pelo silêncio que tomou conta da oficina, sentindo que cada detalhe daquele ritual se tornou parte de você. A textura das tintas, o som suave do junco sobre o papiro, o aroma sutil do óleo perfumado, tudo isso cria uma tapeçaria sensorial que embala sua mente para o descanso. O olho de Horus, agora finalizado, parece irradiar uma calma que atravessa o tempo e o espaço, envolvendo você em uma sensação de proteção invisível, mas palpável. A luz das lamparinas dança suavemente nas paredes, como se acompanhando seu ritmo de respiração. Enquanto a noite avança lá fora com sua quietude profunda, você sente que o ritual, apesar de antigo, é um convite para desacelerar, refletir e encontrar tranquilidade mesmo nos dias mais agitados. É um lembrete de que a paz pode ser cultivada em pequenos gestos e que a serenidade está sempre ao alcance. Se você se permitir, à medida que você se acomoda para dormir, imagine que o olho de Horus permanece aberto, zelando por seus sonhos, afastando qualquer sombra ou inquietação. Que essa imagem te acompanhe enquanto você navega pelo mar tranquilo do sono, onde tudo é calmo e seguro. Agora, permita-se relaxar, sentir o peso suave dos seus músculos se dissolvendo ou ar entrando e saindo de forma natural e confortável. Você está seguro, protegido, pronto para uma noite de descanso profundo e renovador. Fechamento calmante. A noite se torna um manto suave que envolve tudo ao seu redor. Cada respiração é um convite para deixar ir o que não serve mais, para soltar as preocupações e abraçar a calma que cresce dentro de você. Sinta seus olhos se fechando lentamente, enquanto a tranquilidade se espalha por cada parte do seu corpo. Imagine-se num lugar seguro, onde a luz é suave e o silêncio é cheio de paz. Você está confortável, protegido e tudo está em perfeita ordem. A sensação de segurança cresce a cada instante, como um abraço gentil que não vai te soltar. Permita que essa paz te conduza para o sono, onde os sonhos são leves e o descanso é profundo. Tudo está bem, e você está exatamente onde precisa estar.